Bom, nós vamos hoje fazer a nossa meditação na palavra. Hoje coloquei como tema o filho do seu amor. Ou seja, o amor que Deus como Pai quer olhar para o Senhor Jesus, para mim, para si, para nós, e dizer claramente o quanto nos ama e deseja que nós alcancemos essa consciência de sermos filhos amados por Ele. Não podemos esquecer, amigo e amiga, que João 3,6 é bem claro quando o Espírito declara que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo o que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. Posto isto, há uma pergunta que você nunca pode deixar escapar. Eu quero hoje dividir esta minha meditação, quero partilhar consigo estes momentos em que eu medito e muitas vezes, como agora, partilho consigo as minhas meditações pessoais, algumas, claro. Sempre perguntando eu e você, o que é que nos define diante de Deus? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós diante de Deus? Porque diante dos homens, diante desta vida, nós somos muitas coisas. Por exemplo, nós vamos ver aqui Mateus 13, onde as pessoas olham para o Senhor Jesus e dizem assim, leia, não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Então, esta pessoa, este rapaz chamado Jesus, não é filho do carpinteiro José. Jesus era conhecido como filho de José. Ou seja, o José soube identificar os seus filhos, porque eles enumeram todos eles e aqui o Senhor Jesus. Agora, quem eu e você somos? Meu nome, o seu nome, nossa família, o que é que você faz na vida? O pai é carpinteiro, o filho ajuda na oficina da carpintaria, ajudante carpinteiro, este homem chamado Jesus. Eu o que sou, você o que é, enfim. Você pode ter muitas funções, muitas tarefas, receber inclusive de Deus muitos talentos e até dons, e ter muitos papéis nesta vida. Mas o que é que nos define diante dele? Quem nós somos diante dele? Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. E aqui esta parte deste versículo 21 é tão importante para mim e para si. Enquanto orava, o céu se abriu. O que é que se conclui? O céu só se abre quando eu e você oramos. Um dia deste nós vamos, de repente, até aprofundar uma meditação sobre isso. É tão profundo, a partir de quando lemos, é tão explícita a profundidade que aqui está. Mas diz, versículo 22 do capítulo 3 de Lucas, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. E diz o que eu li ainda há pouco, que Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério e que era conhecido como filho de José. Mas uma voz do céu publicitou na vida daquele rapaz dizendo: você é meu filho amado,
que me dá grande alegria. Eu tenho prazer na sua vida. Amigo, amiga, quando nós tomamos o caminho desta introdução debaixo da vontade de Deus, no caso aqui no batismo de João, quando há este arrependimento, quando há este reconhecimento que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e que nos ama de uma tal forma a ponto de ter sido capaz de doar, de sacrificar o seu filho como a prova mais extraordinária do universo, de que tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Então diz que este Espírito Santo, ao vir, é acompanhado de uma voz. E aqui é dito quem Jesus é diante de Deus. É um filho amado. E se eu e você tomamos o seu caminho, porque quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quando nós vamos por este caminho, por esta verdade, recebendo esta vida, então este mesmo Pai nos identifica. Andrade, fulano, fulana, tu és meu filho amado. Eu tenho prazer na tua vida. Eu te amo. Sê forte, sê corajoso. Eu estou contigo. Vamos em frente. É assim que Deus quer se manifestar na minha e na sua vida. Da mesma forma que doou o seu Filho, para que nele nós sejamos achados debaixo desta voz. Se nós lermos depois em casa, aí onde você está, você lê até o final deste capítulo 3 de Lucas, você vai ver a genealogia do Senhor Jesus, sua árvore genealógica, e que vai até Adão. Depois acaba o capítulo 3, você volta à página e tem capítulo 4, que diz que este Espírito inclina, dá direção, impulsiona o Senhor Jesus para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E diz que, no versículo 3 do capítulo 4, diz, o diabo lhe disse, e agora veja, se és o Filho de Deus, olha como ele ouvia a voz que publicitou publicamente quem era aquele homem que ele estava. Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se referindo a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que assim fala. Não é só pão para a boca, para alimentar a minha biologia, a minha parte biológica. Não, há uma alma e um espírito que tem como alimento a palavra de Deus. Uma palavra que vindo em minha e na sua, na nossa direção e criando raiz no meu e no seu coração e crendo, ela dá esta vida do Filho em nós. E uma voz que nos identifica diante do Pai que nós somos. Sabe, esta deve ser a minha e a sua preocupação. Quem sou eu diante de Deus? Você não tem que andar se apresentando para que todos saibam que você é isto ou é aquilo, dar publicidade da sua vida. Não. O próprio Pai identifica quem eu sou e quem você é, diante dele e de tudo que existe. Veja que o diabo, logo a primeira cilada foi, se és o Filho de Deus. Poxa, não, a voz já não tinha declarado, este é o meu filho amado. Disse assim, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria, eu tenho prazer nele.
E o Senhor Jesus declara que não é só de pão, e está escrito, quer dizer, as Escrituras, quando nós nos apegamos a elas, elas vão gerar uma vida dentro de nós. E o apóstolo Pedro fala sobre isso, quando ele diz assim, lá em 1 Pedro 1,23, leia, pois vocês nasceram de novo, quer dizer, a palavra, ela faz ser gerada em mim e em você uma nova vida. Nós nascemos para uma nova vida. Nasceram de novo para uma vida, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Por quê? Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Então, quando eu e você vamos mergulhar, orar sobre estas palavras, os céus se abrem, a voz fala no meu íntimo e no seu íntimo. Quem eu e você somos diante de Deus. Sabe, este é o papel, aliás, que a igreja, aqueles que se reúnem como pedras vivas, como altares do Espírito Santo, como cartas escritas pelo sangue de Cristo, deve ter esta função. Você vai até Jesus, quando você vai até o Senhor Jesus, você não deve ir para uma vida, ou melhor, para apenas resolver problemas desta vida. A minha vida era assim, agora é assado. Eu fui curado, eu fui liberto, eu alcancei uma bênção, uma vitória, uma conquista. Uma pedra se fez pão. Resolveu aquele momento. Se você vai até o Senhor Jesus apenas para resolver problemas desta vida, o apóstolo Paulo chega a ponto de dizer que nós podemos nos tornar as pessoas mais infelizes desta vida. Porque Deus não enviou o seu Filho apenas para resolver isso. Lembra quando o Senhor Jesus disse, olha, vocês estão afirmando tal coisa que eu não disse para vocês para onde eu vinha, porque vocês ontem comeram pães e peixes até fartar. Mas vocês não devem vir após mim pela comida que parece, mas por aquela que é eterna. Amigo, amiga, se você vai numa igreja, numa instituição, numa denominação que verdadeiramente se interessa e se importa de revelar para si que o Deus verdadeiro quer impor a mão dele e a voz dele na sua vida, dizendo que você é um filho, é uma filha, amado, amada por ele, e que ele quer plantar você no filho dele, para que você nunca mais se perca, seja achado no filho que lhe dá a eternidade. Se você está indo num lugar que lhe mostra isso, este novo nascimento por esta palavra de poder, para abraçar o Filho como seu Salvador, está no ponto. Está certíssimo. Essa é a verdadeira função daqueles que foram encontrados, achados, escolhidos por este Deus, selecionados por Ele, para que possam então aí sim dar testemunho. Porque quando Ele publicita em Jesus, o seu Filho, que Ele é o seu Filho amado e que lhe dá prazer e toda a alegria, todo mundo agora passou a ficar com os olhos fitos em Jesus. Assim como quando Deus declara na minha e na sua vida. Todo mundo vai querer saber onde você está, como é que você é, como é que você fala, o que é que você faz, que vida que você tem. Todo mundo vai querer ver Deus na sua vida. Realmente olhar para si e encontrar o Senhor Jesus. Sabe, o apóstolo Paulo aos Efésios, ele disse assim, leia, Ele nos predestinou para si. Para quê?
para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então veja, nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. O propósito da sua vontade é essa. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. Essa doação de um amor que mais ninguém tem. Quer dizer, há uma voz que fala dentro de mim, de si, de nós, no mais íntimo do nosso coração, e nos dá esta certeza, esta convicção, esta alegria, esta satisfação de sermos seus filhos. Estava um dia destes, lendo sobre a vida de José, não é? José, descendente de Abraão, Isaac, Jacó, um dos seus filhos foi José. José, coitado, sofreu tantos traumas. Logo novinho, traído pelos irmãos, vendido como escravo, vai para o Egito, que traumas. Aí ele cresce, entretanto a vida dele começa a ser bem sucedida, chega a ser governador do Egito, casa com a filha de um sacerdote egípcio, tem o seu nome mudado para um nome egípcio, tem um filho com essa filha desse sacerdote egípcio, dá-lhe um nome egípcio chamado Manassés, até o dia então em que Deus desperta ele para lhe lembrar que ele é um filho amado, ele é um hebreu de raiz, ele é alguém amado por Deus. O contrário de Daniel. Daniel sabia quem era o seu povo, e quando aplicou o seu coração a compreender as Escrituras, a orar, há um anjo que lhe visita, e quando chega diz: Daniel, homem muito amado por Deus, assim que você aplicou o coração a entender as Escrituras e a orar, eu vim, claro que houve uma luta lá no mundo espiritual, mas eu cheguei para te fazer dar a entender o quanto Deus te ama. Ele não quis se misturar com nada daquela gente, ao contrário de José. Mas isso independe. Não são as circunstâncias desta vida que nos identificam diante de Deus. Não é nada disso. Não são esses valores nem critérios. Deus olha para mim e para si e quer nos ver plantados em seu Filho Jesus Cristo, único e exclusivamente, o Filho do seu amor. E dizer para mim, Andrade, e dizer para si, fulano, eu te amo. Eu tenho alegria e prazer na tua vida. Vamos caminhar juntos, como pai e filho. É isso que eu quero que nós sejamos achados. Por outro lado também, claro, quando Deus publicita isso na minha e na sua vida, isso fica patente. Quando você abre a boca, o Espírito Santo acaba falando em si. Porque uma vez você tendo sido gerada no Espírito, o Espírito vai falar no seu íntimo. Diz Romanos, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito confirma isso, declara isso. Por outro lado, como ainda há pouco falei, toda a gente vai ficar olhando para ver o Senhor Jesus na minha e na sua vida. E você vai testemunhar com a vida. Vai ter momentos que você nem precisa abrir a boca. Não. Os seus gestos, os seus passos, a sua própria caminhada vai declarar Deus na sua vida. Quando o Filipe pediu ao Senhor Jesus que lhe mostrasse o Pai, ele foi claro, disse: olha, Filipe, toda hora tenho estado convosco. Era o Pai falando. E não estás me compreendendo, não estás me vendo. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O Pai está fazendo as obras tranquilamente, mas quer achar filhos, quer produzir filhos para ele. E isso é grave, porque veja bem, imagina que você fala e declara publicamente que é um filho de Deus.
lógico que todo mundo vai ficar olhando para si e não vão querer ver um filósofo. Porque eu reparo que o Senhor Jesus falou isso. Disse, olha, os fariseus, eles falam palavras certas, mas há uma hipocrisia, porque eles estão falando a palavra de Deus, mas lá nos bastidores, a vida que eles levam não condiz, não combina. Vocês fujam dessa vida. Que é como o Senhor Jesus disse, olha, vocês procuram nas Escrituras a vida eterna, e são elas que testemunham de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. O Senhor Jesus alerta, dizendo, olha, cuidado, vocês fujam dessa vida. É uma vida que me testemunha. Não é apenas soletrar a palavra. Não. É manifestar o Senhor Jesus com a vida. Por exemplo, aos Coríntios diz assim, tornem-se, dizia o apóstolo Paulo, meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Você vai olhar para mim, quando você ver, não, isso é Jesus mesmo, isso é Cristo, então você imita. Não, isso foi o Paulo, não precisa imitar. Mas toda vez que o Paulo falar ou agir e manifestar Cristo, imite. Portanto, diz agora em Efésios, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E o próprio Senhor Jesus, quando falou a respeito do perdão, ele diz assim, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Quando o Senhor Jesus clarifica a respeito do perdão, ele, no ponto final, diz para nós sermos, uma vez perdoadores e amando como a nós mesmos, o nosso semelhante, então, isso acontece. E disse isso para Abraão. Atingi Abraão a idade de 99 anos. Apareceu o anjo do Senhor e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando nós andamos na presença de Deus e o Senhor Jesus junto com aquelas pessoas, a fim de ser batizado. Quer dizer, tomou o caminho do maior de todos os profetas, João Batista. Que batismo era esse? Que caminho era esse? O caminho do arrependimento. Eu nasci destituído da glória de Deus e eu quero me unir a Ele. Para isso, eu tenho que fazer morrer a minha velha natureza. A natureza com que eu nasci, corrompida e destituída de Deus, eu agora, sobre a palavra dEle, e o Espírito dele agora me dando esta direção, eu vou abraçar a Cristo. Eu vou abraçar o Senhor Jesus. E este Senhor Jesus, que já me salvou, que já me escolheu, que já está pronto para fazer esta gestação, então vai me dar esta vida, onde o Pai em mim vai declarar, tu és o meu filho, tu és a minha filha, amado ou amada por mim. Eu tenho prazer na tua vida. É isto que eu quero. É olhar para si e dizer, meu querido, minha querida, vocês são meus filhos. Eu quero filhos. Eu quero que vocês olhem para mim como o verdadeiro Pai, único e exclusivo que vocês têm. Lembra do Senhor Jesus, para nós terminarmos, quando os próprios discípulos estavam a chamar de bom mestre? Falou, não, estão a chamar bom, mas bom há só um, que é o Pai. Esse sim, esse é aquele que amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, para quando nós o encontramos e o recebemos, termos a vida eterna, nunca mais nos perdermos. Amigo, amiga, que eu e você possamos ser sempre achados por este Pai, nos dando esta voz no nosso íntimo, através do seu Espírito, plantados em Cristo Jesus. Um forte abraço, até a próxima meditação, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Até a próxima.